Ela é fonoaudióloga, ela tem residência hospitalar em neurologia no HGF. Ela também tem pós-graduação em cuidados paliativos, atua no Hospital Regional do Cariri e é docente da Uninassal. Eu vou conversar com a doutora Thalia Reis, aqui no programa Café com Leite, e vamos falar sobre a fonoaudiologia na recuperação de pacientes pós-AVC. É assim que nós começamos o programa de hoje. Thalia, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui, motivo de alegria, seja bem-vinda, uma honra recebê-la. Muitíssimo obrigada, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui à sua frente, podendo compartilhar informações sobre uma temática que é tão importante, que é o AVC. Que bom, que bom. Necessariamente as pessoas acometidas de AVC, doutora, têm problemas de audição, ou de fala, de voz? Sim, é um dos problemas, né? Pacientes com AVC, eles podem cursar com uma ou mais alterações, e isso pode trazer problemas motores. A fala é uma alteração motora, né? Mas ele pode vir também como perda ou redução do movimento de um dos membros ou de dois ou até mais membros. E aí, dentro dessas alterações sensitivas, né, de sensibilidade ou de motricidade, é que a gente tem o problema de fala e também o problema para engolir. Mas para além dessas alterações de motricidade e sensibilidade, a gente tem também as alterações de linguagem e cognição. Então, para o campo da fonoaudiologia, a gente costuma citar 3 alterações importantes no AVC, que é a alteração de linguagem, chamada afasia, a alteração de fala, exclusivamente programação, execução da fala, que é a disartria, e as dificuldades para mastigar e engolir, que é a disfagia. Olha só, então a fonoaudiologia tem uma ramificação. Eu preciso até, doutora, fazer uma consulta, né? Porque eu não estou conseguindo pronunciar a expressão fonoaudiologia. Já é um problema sério, né? Agora conseguiu. Agora consegui, né? Aí Só prestar atenção que dá certo, né? Exatamente, Doutora, articular devagar. Então a fonoaudiologia trabalha assim um leque que por trás dos bastidores que imagina-se um pouco escondido, mas tem muita coisa, né? Sim. Até a língua. A língua, ela é, na verdade, a protagonista, a gente chama ela de protagonista da atuação fonoaudiológica. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa em como está a situação da língua. Então, é um parâmetro, assim, que cursa com todas as avaliações. Porque ela é um importante músculo, né? Ela é um conjunto, ela não é apenas um músculo, ela é um conjunto de músculos e ela compõe o que a gente chama sistema estomatognático, que são essas estruturas, né, de região orofacial, que vão desempenhar as funções de mastigação, respiração, deglutição, fala e sucção. E em todas elas, a língua está presente. Está presente. Que quando acontece de um paciente ser acometido por AVC, a depender da região cerebral afetada, a língua, ou não só ela, outros grupos musculares do corpo humano sofrem alterações. Sejam alterações de sensibilidade, seja de motricidade, que é relacionada ao movimento. Uma vez a presença do AVC afetando estes grupos musculares, aí a gente vai ter as alterações. Se for uma região cerebral que traga perda do movimento do braço, membro direito, por exemplo, o paciente tem muito mais prejuízos funcionais do que um membro esquerdo. Isso vale para o braço, para a perna, mas na parte da atuação fonoaudiológica a gente fica com as alterações do grupo muscular de cabeça e pescoço. Que o AVC afeta. Afeta. Engraçado, eu imaginei que só o cérebro e parte do corpo, dos membros inferiores ou superiores, mas também essa parte
orofacial. Totalmente. Porque Inclusive tem gente que fica com o que nós chamamos assim de boca torta, né? Que boca fica, torta, né? exatamente. Inclusive é um sinal que chama muita atenção, é exatamente o que a gente chama de desvio de rima labial. Geralmente é o primeiro sinal, pode ser o primeiro sinal a ser visto quando o paciente começa ali a passar mal, popularmente falando, né? É um leve desvio de rima. No cérebro, o que que acontece? A gente tem que imaginar a linha do fio, né? Como se fosse uma extensão, uma corrente elétrica funcionando na cabeça. Basicamente é isso. E aí, no nosso cérebro, a gente tem as conexões cerebrais, né? Que são neurônios, células do sistema nervoso central e também periférico, que se conectam para transmitir informações. Então, eu vou ter ligação celular dentro de um mesmo hemisfério. Então, áreas da parte mais frontal do hemisfério direito vai se conectar com outras áreas. Eu tenho conexões cruzadas de um hemisfério com o outro hemisfério e também tenho conexões do cérebro para os membros. Então, a depender de que área do cérebro aconteceu o AVC, vai repercutir em o que a gente vai chamar de déficit neurológico, e esse déficit se instalando é o que futuramente a gente considera sequela. Então, na parte da fala, quando acontece prejuízos na região de bochecha, de língua, da laringe, da faringe, eu venho a ter tanto prejuízos para a fala, para a voz, quanto para a parte de deglutição. Então, o AVC ele me provoca, digamos assim, transtornos nessa parte que você citou. Não necessariamente ela é agente provocador do AVC, né? Nada a ver, né? Não é por estar agente. Nessa região, ela afeta, digamos assim, a laringe e tal, o AVC. Na verdade, o AVC ele acontece no sistema nervoso central, no sistema nervoso, onde a gente chama de centro de comando. É de lá que saem as células que controlam tudo. Essas células são os nervos. Então, lá a gente chama o centro de comando de sistema nervoso central, e a parte de membros e músculos a gente chama de sistema nervoso periférico. Certo. Então, são os nervos que trazem as informações para a parte da musculatura. E o AVC afeta essa parte orofacial? Lá em cima, no centro de comando. E aí, a partir do momento que rompe ali um neurônio naquela região, não chega o comando para a musculatura de região orofacial e faringolaríngea também. Então, como que acontece? Cada área cerebral ela é irrigada por um sistema ali de artérias, né? A gente tem as artérias, elas se conectam dentro do sistema nervoso central e periférico, porque os nervos também recebem oxigenação por estas artérias, mas tem artérias específicas que irrigam mais ali uma área correspondente. Os déficits neurológicos, eles vão depender de qual artéria foi acometida. Então, geralmente os AVCs, a maioria dos AVCs são isquêmicos, né? Ou seja, ocorre uma obstrução na passagem do sangue naquela artéria. E aí, com essa obstrução, acaba perdendo a oxigenação celular em X área cerebral. Aquela área cerebral era responsável, talvez, pelo movimento de língua, pelo movimento de lábios. Então, se foi rompido o fluxo sanguíneo para aquela região, os neurônios naquela região foram afetados e entram em morte celular. Consequentemente, língua e lábios vão perder sua funcionalidade. É esse o mecanismo. Pronto, eu entendi o mecanismo. Agora, eu preciso compreender que necessariamente o AVC não vai atingir essa parte da língua e lábios, obrigatoriamente. Obrigatoriamente não. A gente tem os índices, Ele né? é sistêmico, portanto, poderá ou não, né? Tudo depende da área e da extensão da lesão. Eu posso ter 2 pacientes da mesma idade com o mesmo tipo de AVC, mas um obstruiu a artéria no começo dela e o outro obstruiu lá na pontinha no final. Aquele da pontinha do final, a sequela dele vai ser menor, porque a área obstruída e a área irrigada foi só uma extremidade da artéria. A gente imagina como uma árvore. Se a gente corta uma árvore pelo tronco, todos os galhos morrem, né? Todas as folhas vão murchar, todas as frutas irão ser perdidas. Mas se eu corto uma pontinha de uma galha, não vai afetar tanto
o restante das outras partes da árvore. O AVC funciona assim. Então, quanto mais distal, a gente chama, né? Mais distal das áreas cerebrais acontece o AVC, maior é a repercussão neurológica. Quanto mais pertinho, mais localizado, mais focal. A depender da área cerebral, o paciente pode ter uma dormência de um membro, uma dormência só da perna, uma dormência só do braço. Ele pode ter uma dormência com uma perda do movimento, ou pode ter só uma perda do movimento, mas não tanto a dormência. E ele pode ter isso em um membro, em um hemicorpo, ou só na parte facial. Ou, nos casos mais extremos e muito grave, nos dois lados do corpo. Aí o profissional de fonoaudiologia entra no tratamento, nos cuidados pós-AVC, né? Na verdade, todos os profissionais de saúde, têm que entrar nos cuidados né? De prevenção, de fato, porque o AVC, ele é as grandes causas de AVC é colesterol, hipertensão e diabetes. Então, como prevenir o AVC? Atividade física e alimentação saudável. E aí, todos os profissionais da saúde, independente da categoria, devem sempre investir nessa parte de promoção da saúde. Vem acontecendo, mas tem uma coisa importante, doutora Thalia, é que as pessoas, no seu contexto geral, que não são da área de saúde, não sabem, de fato, lógico, as prevenções, as medidas preventivas evitam problemas dessa natureza. Porém, eu te digo o seguinte, se eu tiver com alguém que tiver alguns sintomas, digamos assim, como você citou, labial, um início de um AVC, meu tempo de ajuda para essa pessoa é muito curto, mas eu não sei se isso está acontecendo. Então, eu acho que a prevenção, além das pessoas tomarem conhecimento para si, também para outros. Com certeza, com certeza. E a gente bate muito nessa tecla, né? Tem que haver mais investimento de treinamento, de educação em saúde nas escolas, porque a gente usa uma sigla chamada SAMU. E aí essa sigla, ela é muito básica, é uma sigla que não precisa a pessoa ter um grau de instrução acadêmico bom para entender. Não, lembra-se do SAMU de ambulância, mas tem um significado. Então, a letra S, ela é sinalizada pelo sorrir. Então, se eu tô aqui com um familiar meu ou um estranho, de repente numa parada de ônibus, e alguém passa mal ali, como se fosse um desmaio, eu penso nessa sigla. Eu posso pedir para a pessoa sorrir, me lembrando da letra S. Mas eu sou abusado, eu digo, por que você quer que eu sorria? Não, mas o abusado, na hora de um AVC, ele esquece o abuso. É, né? É. Uhum. Aí ele vai sorrir. Aí ele vai ter que sorrir. Ou na verdade, o sorrir é para você lembrar de pedir para a pessoa fazer um movimento da boca que remeta ao sorriso. Ok. Entendeu? Não é bem, porque se a pessoa tá ali passando mal, né, é até incongruente você dizer assim, fulano, sorri. Não, é mais para quem tá na hora lembrar que o S é de sorriso e aí você precisa fazer algum movimento que a pessoa tente fazer o movimento de rima. Ela vai fazer de um lado, não vai fazer do outro. O A, ele representa a de abraço. Então, a pessoa, você pode pedir para levantar os dois braços, como se fosse abraçar. Um braço sobe, o outro não sobe, ou um sobe mais que o outro. O M, ele significa aquele murmúrio, aquele murmurado, até não sei como uma expressão boa, mas que o boi faz, do mu, como se fosse a onomatopeia do boi, mu, mu, porque é uma emissão fácil, pedir para a pessoa repetir, repita para mim, mu, mu. Então, esse M, ele vem do mu, mas é para testar a fala. E a letra U, que é a última, é que se tiver um sinal alterado do sorriso, ou um sinal alterado do abraço, ou um sinal alterado do mu, eu tenho um contexto de desvio de rima, uma perda da força do membro, porque falhou no abraço, e uma alteração de fala. Se o paciente apresenta um ou mais dessas 3 alterações, o U significa urgente ligar para o SAMU. Então, essa é uma sigla muito básica, mas que cada vez mais isso precisa ser divulgado nas escolas, porque até as crianças conseguiriam memorizar, aprender, ver isso, porque o tempo é muito curto e a gente usa uma frase
todo ano na campanha de AVC que acontece no mês de outubro. Tempo é cérebro. Então, assim, a ciência já avançou muito. A gente tem hoje os tratamentos de trombólise, né, que são medicamentos capazes, né, de entrar no organismo do paciente, melhorar ali a circulação sanguínea dele num contexto de urgência, visando a desobstrução da artéria que aconteceu ali a isquemia. Só que esse medicamento, ele tem um tempo. Então, tem tempo e tem critérios. Nem todo paciente é elegível a fazer uma trombólise, né? Aqui na nossa região, só o hospital regional tem essa prática. E aí, se o paciente não chega no hospital em até 4 horas e meia, a partir do momento ali que ele foi visto pela última vez, ele perdeu o que a gente chama de janela terapêutica para a trombólise, né? Ele ainda é um AVC agudo, ele vai precisar de cuidados intensivos ali na fase aguda, uma vigilância neurológica mais intensa, mas ele perdeu ali o time necessário para a trombólise. Então, a chance desse paciente manter os déficits neurológicos instalados é muito maior do que aquele que chegou a tempo, foi trombolizado e tem um índice, uma chance maior de reverter as sequelas. Essas 4 horas e meia é que é muito delicadas, né? Eu converso com a doutora Thalia Reis, ela que é fonoaudióloga, falando com a gente sobre fonoaudiologia na recuperação de pacientes pós-AVC. Doutora, vamos beber água? Sim. Por favor, São Geraldo. A senhora aceita um cafezinho? Aceito. Por gentileza. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema de extrema relevância, que é a importância da fonoaudiologia na recuperação de pacientes pós-AVC? Você fica ligado, a doutora vai continuar com a gente e no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouco a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom lhe manter bem informado, porque a partir de agora você também nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Hoje com a doutora Thalia Reis, falando sobre fonoaudiologia na recuperação de pacientes pós-AVC. Doutora Thalia, doutora, necessariamente as pessoas acometidas de AVC vão precisar de uma profissional de fonoaudiologia? Depende. Tem muitos casos de AVC que eles não vêm com repercussão para uma dessas sequelas que eu mencionei anteriormente. Certo. Então, se ele teve o AVC, mas ele não apresenta disfagia, disartria e afasia, no momento ali da fase aguda dentro do hospital, pode ser que ele precise apenas da avaliação, exatamente para constatar que não tem demanda fonoaudiológica, que esse paciente não tem risco de ter algum engasgo ali nas primeiras alimentações dele após o AVC, mas aí pelo menos uma avaliação todos os pacientes precisam passar. Isso no contexto dentro do hospital. Tem aqueles casos que na própria internação, em 3, 4, 5 dias, o déficit neurológico é revertido. Ou seja, o paciente chegou, às vezes, com cialorreia, que popularmente a gente chama de baba, porque ele não estava engolindo a saliva, foi avaliado, recebeu as primeiras intervenções, a gente decide, é um paciente que tem condições de comer pelo menos uma dieta mais passada, ou não, a disfagia está muito grave, o paciente vai precisar usar uma sonda. Mas mesmo que ele chegue num contexto grave, tem pacientes que têm um prognóstico muito favorável, principalmente os que são trombolizados. E aí eles saem sem déficit, né? Agora, tem aqueles pacientes que o AVC foi mais grave, a internação cursou com complicações, o quadro de afasia, que é uma perda da linguagem, esses pacientes, eles não melhoram, assim, do déficit, a não ser que seja uma reversão 100% ali por conta da trombólise. Aquele paciente que chegou sem falar nada,
fez a trombólise e ali no decorrer de 3, 4 a 5 dias a comunicação voltou ao normal. Mas tem casos que não acontece essa reversão tão rápida na fase aguda. E aí eles ficam com o que a gente chama de sequela mesmo instalada. Então, esses pacientes, para além da internação, quando recebe alta, eles saem com o encaminhamento. Ou seja, de qualquer forma, é importante A avaliação. partindo da avaliação de um Todo fonoaudiólogo, porque como que a gente considera esse risco? Os problemas de linguagem, que é o que a gente chama afasia, a perda da linguagem, linguagem oral ou escrita, o paciente desenvolver déficit de compreensão, de expressão, de escrita, de leitura, eles acontecem em 35% dos casos do hemisfério esquerdo, né? Porque é o nosso hemisfério dominante. Então, em 35% dos casos de AVC, quando acometidos o hemisfério esquerdo, tem uma alta chance de desenvolver a afasia, que é essa perda da linguagem. E não é uma sequela tão fácil de ser tratada e também não recebe intervenção terapêutica, na maioria das vezes não recebe, dentro do hospital. Porque no hospital, a função do fonoaudiólogo, ele fica mais ali direcionada a esse manejo da deglutição. Tirar o paciente dos riscos, né, de broncoaspirar, comida. Então, a terapia de fala, a reabilitação de fala e comunicação, a gente consegue fazer no hospital, a gente orienta algumas coisas ali para o acompanhante, mas de um modo mais passivo, mais indireto. Enquanto que a intervenção na parte da deglutição, a gente agiliza o quanto antes. Porque tudo que a gente precisa fazer é devolver esse paciente o prazer dele voltar a comer por boca, dele não ficar dependente de um dispositivo artificial para receber alimentação. Mas vai ter os casos de AVC que não tem nenhuma dessas alterações. E aí, em sendo numa dimensão assim mais grave, se faz necessário um acompanhamento, mesmo que eles recebam alta e vá para casa, é necessário, sim, né? tem pacientes que eles já saem do hospital com o serviço de atendimento domiciliar, né? Eles já saem com um fluxo mesmo da rede pública de serem acompanhados ou pelo programa de atendimento domiciliar, que já é o programa vinculado ao próprio hospital, ou eles vão ser admitidos pelo município para ser acompanhado pelo SAD. Mas tem aqueles casos que eles saem de um internamento hospitalar para um internamento domiciliar. Esses são as margens mais graves. Né? E tem aqueles outros que não, receberam alta, não num caráter de internamento domiciliar, mas estão com sequelas. Aí vão precisar ir para uma clínica de fisioterapia, ou receber o fisioterapeuta em casa, para aqueles horários mais pontuais de sessões, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tudo vai depender do que ele ficou de déficit neurológico residual. Mas chega a um fim esse tratamento ou será eterno? Chega. Depende muito, porque assim, a gente tem ali uma facilidade maior de reabilitar jovens, né? Pacientes de ali entre 20 a 40 anos, tanto para AVC quanto para TCE, a reabilitação é muito mais efetiva. Pacientes que são bem difíceis de reabilitar AVC, aqueles que são idosos com um quadro demencial já instalado. Então, pacientes com síndromes demenciais, quando acometidos por um AVC, um caso de um paciente com Alzheimer, ou às vezes outra doença neurológica, por exemplo, um Parkinson, e aí eles têm um AVC, o prognóstico deles é totalmente diferente daquele idosinho que não tinha nenhum problema de saúde e foi acometido pelo AVC. Então, são cenários muito diferentes um do outro. Essa parte de vai conseguir receber alta 100%, depende muito de quem é o tipo de paciente que a gente está falando. Existe algum, por exemplo, nesse tratamento, que é um tratamento, né? É um tratamento. O uso de medicamentos ou só de prática de exercício mesmo? Para a reabilitação dos déficits neurológicos é a parte de terapias. Existem recursos, né? Hoje tem tanto a parte da fono quanto dos fisioterapeutas usam muito recursos. Próximo, né? A fisioterapia com sim, trabalham muito, muito juntos. A gente precisa muito. Terapia ocupacional também contribui muito, mas na nossa região a gente tem uma dificuldade em encontrar ATOs para esse atendimento adulto, né? Na verdade, a região precisa
muito mais de fonos, de TOs, porque tem esse perfil de adultos, de idosos que precisam dessa assistência também. E aí acaba que fica ali uma relação mais integrada entre físio e fono. Mas Qual é a medicamento, idade? eles vão fazer um tratamento medicamentoso quanto à etiologia de base. Ah, o AVC foi pela hipertensão? Tratar a hipertensão, tomar os remédios direitinho, fazer as aferições de pressões, acompanhar com o postinho de referência, essa parte que é mais etiológica. Manter a diabetes controlada, manter o colesterol. Tem muitos casos de AVC que é associado a uma causa cardíaca, manter o acompanhamento com o cardiologista em dias. Essa parte o paciente tem que continuar fazendo no pós-alta para evitar novos episódios de AVC. E a parte da reabilitação funcional para recuperar os déficits neurológicos que Ele, permaneceram. uma vez acometido de um AVC, poderá ter uma outra, digamos, crise? É crise que eu posso chamar? Não, Né? é outro AVC Outro mesmo. AVC mesmo. Cada vez que ele sofre uma isquemia ou uma pequena hemorragia ali no vaso sanguíneo, é um novo AVC. A gente tem, assim, a gente chega a ver pacientes que já deram vários AVCs, só que muito pequenininho, lembrando sempre daquela analogia da árvore, AVCs que aconteceram na extremidadezinha da artéria. E aí aquela extremidadezinha da artéria irriga uma pequena área cerebral, deu o AVC às vezes dormindo, outros neurônios perto conseguem se conectar muito rapidamente, recuperam, às vezes a pessoa, não, eu acho que o braço esquerdo tá um pouco mais sem força do que o direito, mas com uma semana voltou ao normal. Às vezes essa pessoa fez um AVC. E aí em outro momento ele faz outro, até que vem um AVC mais amplo. Não, uma perda do movimento total do lado esquerdo. E aí quando ele chega no hospital e vai fazer todo o mecanismo de investigação, faz tomografia, faz ressonância e tudo, aí lá aparece os eventos neurológicos mais antigos e o que a gente chama ictus recente. Não adianta mentir. Mentiu só para você mesmo, né? Na verdade, às vezes o paciente nem sabe que teve. É mesmo. Ele descobre lá, tipo assim, ó, o senhor sabia que o senhor já tinha várias isquemias e só agora teve uma repercussão maior no corpo, né? Aí o paciente realmente sentiu e foi procurar o hospital. Mas acontece. Aí nós vamos lá para a linha preventiva, quer dizer, se isso aconteceu ontem, meu braço um pouco dormente, na outra semana por alguma coisa, algum outro indicador no meu rosto, quer dizer, não custa nada fazer aquela questão da prevenção, né? E procurar o serviço de atendimento, porque pelo menos um sinal de déficit neurológico pode ser um AVC. E o paciente ele pode fazer um AVC leve hoje e daqui a 2, 3 dias ou 2, 3 meses ele fazer um AVC extenso. Então precisa investigar. Chegar, né? Pode não dar mais tempo cuidado, chegar, né? E aí às vezes isso também vai enfraquecendo, né? A questão do organismo mesmo do paciente. Então procurar o serviço de urgência e descartar, porque pode ser que não seja. Tem uns tipos de AVC, né? Que são como se fosse pseudo-AVC, né? A gente chama stroke mímico. São alterações que cursam com o déficit neurológico, mas não é de base neurológica. Só que quando o paciente chega no hospital, é feita toda uma investigação. E aí descobre que é uma outra alteração clínica. Não, era uma alteração ali de um transtorno eletrolítico, o paciente está com alteração de sódio, de potássio. Corrigiu a parte clínica, o déficit some. Então não era um AVC, realmente. Porque não veio nada nas imagens, não veio nada no exame neurológico e foi corrigido com a parte clínica. Então, de todo jeito, esses sinais não podem ser negligenciados. Tem que procurar. Esses sinais para descobrir o AVC, se houve ou não, né? Se houve ou E não. indo para, no caso da fono, são indicadores visuais para ela saber se ele afetou essa parte orofacial? São. Ou tem algum tipo de exame que adiciona? Tem a avaliação clínica, mas o desvio de rima chama a atenção, porque imediatamente quando tem o desvio de rima, cursa com a disartria, que é a fala arrastada, popularmente conhecida. Mas aí é visual, não é um exame. É visual, né? Mas aí quando entra no hospital, a gente tem o que a gente chama de avaliação clínica fonoaudiológica. Então, a gente faz uma avaliação estrutural para testar força, mobilidade, tonicidade, do que a gente chama órgãos fonoarticulatórios, que é esse combo muscular, né? Lábio, língua, bochecha, véu palatino. A gente avalia a frequência de deglutição,
espontânea, como é que está a deglutição de saliva desse paciente, se está ausente, se está presente, se está reduzida. A gente vê os reflexos de tosse, porque a gente faz uns testes para saber se ele protege a via aérea inferior, se ele está em risco de broncoaspirar a saliva, porque se ele tiver em risco de broncoaspirar a própria saliva, ele vai broncoaspirar a comida. Então, esse não vai ser o paciente para receber comida por boca. Ou se ele for receber comida por boca, mas com ajustes, com adaptações, com orientações, visando sempre manter a segurança e a eficiência dessa alimentação dele, não deixando que o quadro clínico piore. Porque ele já deu entrada com um quadro neurológico, e aí ele ainda adquire um quadro infeccioso na internação, e isso acontece. Acontece com muita frequência, porque às vezes o paciente, na hora do AVC, ele desmaia, ele baba, ele pode morder a língua, ele pode apresentar N fatores que façam com que ele broncoaspire saliva. Então, às vezes, o paciente já chega no hospital com um quadro de pneumonia broncoaspirativa instalada. E aí a gente faz esse monitoramento, essa avaliação. Mas é a avaliação clínica. Tem exames objetivos, mas não é muito da rotina, não. Da rotina hospitalar, não. Às vezes a gente pode pedir um exame objetivo para avaliar a deglutição em casos mais extremos ou em casos que ali a parte clínica não esteja sendo tão efetiva, mas para diagnóstico diferencial, não para tomada de decisão na fase aguda. E as tomadas de decisões são na avaliação física, naquela hora. Isso. Testes para fazer os testes dos nervos cranianos. Essa questão de saber se o músculo está mexendo, se não está, a força desse músculo, é testando os nervos. A funcionalidade dos nervos cranianos, né? A parte da linguagem, a gente faz testes de fala, de linguagem de cognição, para ver como que está a parte cognitivo-linguística desse paciente no pós-AVC. Claro que ali as primeiras 24 horas, 48 horas, o paciente é muito desorganizado, né, do ponto de vista neurológico mesmo, mas depois de 72 horas tudo tende a melhorar. E aí, às vezes, eles entram num quadro de sonolência também nos primeiros 3 dias, e aí vai despertando aos poucos, a gente vai estimulando, vai fazendo terapia, até o objetivo é torná-lo o mais funcional possível, próximo do que o que ele era, até o dia da alta. A gente vai até no limite que for possível, enquanto ele estiver na internação. E dependendo do nível, continua até dependendo, E dependendo, né, do nível, reabilitação pós-alta. Aí, quando termina essa parte, dependendo do nível que ele vai para casa, que tem um internamento domiciliar, qual é a importância da família? Eu quero saber no próximo bloco, dá certo? Preparei mais um cafezinho para você, com muito carinho, tá? Ficou Gente, grata. a aula está maravilhosa e o tema nos chama muita atenção, em especial para você que não conhece um paciente com sintomas de AVC, né? Detalhes importantes, quem sabe sua família, alguém próximo de você, muito cuidado. Vamos a um intervalo, a gente volta já. Tem muita... Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Doutora Thalia Reis é a nossa convidada. Ela é fonoaudióloga, ela brilhanta o nosso programa com muita maestria, falando sobre os cuidados na recuperação de pacientes pós-AVC. Agora eu vou pedir permissão aqui à doutora, né? Para mostrar para você aqui a minha queridinha, ó. Minha queridinha, o Café com Leite em Revista. Tão maravilhosa, sabe? Eu sou apaixonado por essa revista. Essa daqui é a 8ª edição e já estamos preparando a 9ª edição. Aqui nós temos matéria de saúde, educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Pegue o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, em Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, manda pegar o seu aí, entra em contato através das redes sociais do programa Café com Leite e a produção envia para você gratuitamente, tá bom? Ela é feita para você com muito amor, aqui tem muito carinho aqui dentro, muito amor, tá bom? Essa daqui é da doutora, a sua tá com a produção, se tiver ainda, viu?
Olha só, entre em Muito contato obrigada. rapidinho. Daqui a pouco eu entrego a doutora Thalia Reis. Então, doutora Thalia, falamos sobre AVC, quando se toca nesse assunto, quando tem alguém acometido do AVC, imagina-se algo assim muito grave, que de fato é, mas assim, vai mais além da linha de raciocínio, de cuidado das pessoas que estão de fora, né? Alguém teve um AVC, meu parente, meu irmão, meu primo, meu pai. Então isso impacta nas pessoas de um modo geral, em especial nas famílias, né? E nesse momento, qual é a importância da família com essa pessoa, desde aquele início, daquela visualização se está sendo ou não um sintoma ali de AVC, um indicador de um AVC, até os cuidados pós. A família, ela sofre muito junto com o paciente, né, doutor Leite? Porque, assim, às vezes, pode ser num idosinho, o AVC pode vir em um idoso, aquele idoso que já era cuidado pelos filhos, pelos netos, que tinha cuidadores. Mas, às vezes, esse AVC vem no pai, o pai que é provedor do lar, o pai que era o único da casa que trabalhava. E aí isso muda toda uma rede, toda uma estrutura familiar, abala muito as famílias, principalmente quando tem filhos, criança envolvida ainda nesse processo. E hoje a AVC não é mais considerado de jeito nenhum uma doença de idosos. Antes a gente via muito em idosos, mas cada vez mais está aparecendo, né, AVCs aí em pessoas jovens mesmo, entre 20 e 30 anos, 30 a 40. Isso tá muito reincidente. E aí a família é a base, né? Mesmo nessas circunstâncias muito difíceis, a gente sabe que o paciente que tende a melhorar mais vai ser aquele que tem uma rede estruturada de família, vai ser aquele que vai ter acesso ao processo de reabilitação, porque a gente sabe que o serviço público ainda deixa muito a desejar. Então, as policlínicas, os centros de reabilitações, isso ainda é muito distante da realidade que a gente deveria ter, que a gente poderia ter para os pacientes que são acometidos por AVC. Então, muitos pacientes vão ficar ali dependentes de benefício social. Isso causa um sofrimento para toda a família, né? Então, às vezes, aquela mulher que era a dona do lar, a mãe, né? Ela vai ter que ser a pessoa que vai ter que trabalhar. Só que se ela for trabalhar, não tem com quem ela deixar o esposo. E aí, às vezes, o que prejudica a melhora desse paciente que foi acometido pelo AVC é todo esse contexto, né? Não é nem a falta de apoio da família, porque a família faz, né? Muitas famílias, na verdade, a maioria das famílias, elas tentam fazer tudo o que estão ao alcance, mas esse contexto socioeconômico dificulta muito, muito mesmo levar. Então, são pacientes que, enquanto eles estão no hospital, a gente tenta devolver o máximo de funcionalidade possível para que a gente devolva ele para a sociedade o melhor nível possível dentro das limitações que o AVC permitiu. E quando a família apoia, desde o processo intra-hospitalar, para a gente que é da saúde, tudo se torna mais leve. Então, tem aquelas famílias que tudo que vê a fono fazendo quer replicar, e isso é muito bom, né? Tem familiares que brigam ali para assistir o atendimento, porque na hora que a fono vai embora, ou o fisioterapeuta, eles querem imitar e fazer as técnicas. Tem técnicas que, obviamente, não podem ser orientadas para os familiares executarem, mas tem muitas outras que podem. Então, isso também ajuda no processo de reabilitação. Eu já tive casos de reabilitar pacientes com AVC que tinham uma sessão por semana, porque a família não conseguia custear mais do que isso. Mas tudo que eu pedia era executado 2, 3 vezes por dia. Que bom, né? E aí já tive casos também de eu ter acesso 2, 3 vezes na semana no domicílio e não sair do lugar na reabilitação. Porque o que o paciente recebia de estímulo era os 50 minutos, 1 hora de atendimento comigo 3 vezes por semana. Então a gente tem muito Eu já esses pago para ela vir, extremos. para que fazer mais, né? Tem família que olha para Infelizmente, isso, né? entendeu? Que acha que ali você ir fazer 1 hora de terapia vai trazer a funcionalidade do paciente. Não vai. A gente está ali como mediadores, como norteadores, mas é o apoio, é a replicação ali dos estímulos, as orientações, o dia a dia, a prática de cuidado, é o que de fato vai fazer o paciente melhorar. Então, As a família é a estatísticas base. mostram que a família, esse apoio familiar traz, assim, uma recuperação mais rápida para o paciente?
Sim, com certeza, inclusive no aspecto emocional. Então, tem estudos que comprovam que pacientes com AVC, eles tendem a desenvolver um perfil depressivo no pós-alta. Porque enquanto eles estão no hospital, a família tende até a apresentar um perfil mais carinhoso. Pelo contexto de internação, o medo, a aflição de perder ali seu familiar querido, né? E eles também acreditam muito na equipe. Então, é um período de humor melhor, eles têm os pensamentos mais positivos. E aí também acham que vão melhorar até tal dia e até tal hora antes da alta. Quando eles chegam no domicílio, é que de fato a famosa ficha cai, né? A ficha vai caindo e eu não sou mais a pessoa que eu era há 15 dias atrás. Eu não trabalho mais, eu agora preciso de alguém para me ajudar a levantar, a usar o banheiro, a comer. E aí entra também um contexto de sobrecarga do cuidador, porque a gente jamais pode deixar de levar isso em consideração. As famílias também cansam. Não é fácil lidar com um paciente com sequela, principalmente em contexto de estar acamado e ser dependente 100% para as atividades de Porque vida tem a diária. vida de cada um, né? Então, as pessoas também cansam, existe uma Precisa de terapia sobrecarga, também para essas precisa pessoas, de né? apoio também. E aí o pessoal da área da psicologia, do serviço social, eles fazem uma abordagem integrada muito boa para acolher, para descobrir, para tentar dividir as demandas. São quantos irmãos? São quantos filhos? Como funciona a dinâmica familiar? Porque senão aquela pessoa que era vista como nossa base, eu digo nossa como equipe de saúde, ela vira o outro paciente. E aí ela cansa, entra num contexto emocional ali negativo também, perde as esperanças de recuperação do familiar, e aí vai virando aquela cascata de problemas que vai dificultando a reabilitação. E ao invés de um, dois Ao invés pacientes. de um, dois. Então, essa relação familiar, o diálogo é muito importante nessa hora, né? Até porque é Totalmente. um ser, geralmente, como você disse em alguns momentos, é o patriarca ou a matriarca da família, né? Uma pessoa já com mais idade, que está precisando ali de um apoio. Nesse momento, se doou tanto, né? Não custa nada ter um pouquinho do seu, agora com as suas ressalvas, né? De tempo, de diversão, E quem não tem, né, doutora? Isso é Quem muito não tem importante. A apoio, gente né? tem experiência bem negativa, assim, experiência triste, sabe, doutor Leite? Pacientes que ficam abandonados na instituição hospitalar. Isso acontece muito. Sequer Parece vão uma coisa distante, mas não é não, isso acontece. O aqui no Juazeiro. paciente tem. Aqui tem. A gente tem pacientes que ficam morando no hospital. Eles vão, né, para uma questão judicial, o hospital entra, mas às vezes as famílias somem. Isso acontece. Acontece aqui, acontece em todo lugar. São realidades difíceis, assim, que só quem está dentro da área, só quem atua no ambiente hospitalar, principalmente no serviço público de saúde, consegue entender a dimensão, assim, do quanto é difícil. E o coração, e a emoção, o coração dos profissionais de saúde, né? Que isso deve ir muito além, né? Porque você enxergar aquilo tem uma dimensão muito, muito, muito grande, né? Indescritível. 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 O AVC, por ser um evento neurológico súbito, eu gosto muito de dizer isso. Quem lida com AVC tem que mudar a visão da vida, sabe? Porque é muito difícil. O paciente até ontem ele trabalhou. Ele chegou em casa, ele jantou, ele tomou banho, aí ele dormiu e acordou ou não acordou, a família que encontrou caído, e aí mudou todo um cenário, né? Então, assim, são segundos. O AVC acontece em segundos. Quando ele acontece à noite, dormindo, a família perde o parâmetro de como aconteceu. Mas às vezes a pessoa está aqui, sentado na mesa na hora do almoço, começa a aparecer os sintomas. E ali já aconteceu o AVC, já aconteceu aquela quebra do circuito que eu falei no início da conversa, e aí o paciente já está todo cheio de sequelas. Aí vem aquela questão da emoção pós-tratamento, né? Quando ele volta para casa, questão emocional não só do paciente, mas também da família nesse processo de reabilitação, né? Com certeza, a fase aguda ela é muito difícil e exige da gente, como profissionais, muita empatia e compaixão para fazer um acolhimento nessa hora.
para explicar para a família o que aconteceu, começar a sensibilizar, eu não digo nem conscientizar a família, mas a sensibilizar a família de que agora eles não têm mais, naquele momento, a pessoa que eles tinham ontem, né? E que agora a gente entra num processo de reabilitação, a gente entra no verdadeiro um dia de cada vez, esperando ver o que o cérebro desse paciente vai se reorganizar, seja de modo espontâneo, seja com reabilitação, e aí também acolher o paciente, porque quando o paciente ele não tem um déficit de linguagem, ele fica consciente. Então, ele entende que agora ele está sequelado, ele está na cama sem mexer o braço, sem mexer a perna, tem pessoas dando banho nele. É um processo de luto, né? Depressão. É um verdadeiro luto, é um verdadeiro luto. Ele percebe que ele não é mais ele de ontem. Né? E que está incomodando as pessoas muitas vezes, né? Idoso tem muito isso, eles choram, tem muito paciente idoso que chora e diz, eu não queria estar aqui. E tem um lema que eu trago assim para a minha vida, Dr. Leite, é o que mais me motiva a atuar em hospital, é isso, é estar ali do lado do paciente na pior hora da vida dele. E a pior hora não quer dizer que é a hora da morte, não, a pior hora é uma dessa. Porque se ele era funcional até ontem e hoje não é mais, a pior hora da vida dele é a de hoje. Não precisa, a gente chama pior hora como se fosse a hora da morte, né? Sim. Às vezes a pior hora da morte, quando tá chegando, nem consciência mais o paciente tem do que tá acontecendo. Então, é o meu grande propósito, assim, de vida, quando eu escolhi seguir a fono hospitalar, foi isso. Eu queria estar no hospital. Eu queria estar onde ninguém quer estar. E aí, quando os pacientes, às vezes, agradecem ou dizem, você cuidou muito bem de mim, ou fulano não cuidou muito bem de mim. Enfim, eu fico muito triste com alguns depoimentos dos pacientes, porque eu sempre penso, eu escolhi estar ali. Ali é meu emprego, eu sou paga para estar ali, não é? Eu não escolhi. Mas ele não. Ele não. Cemitério e hospital são os únicos ambientes do mundo que ninguém quer estar. Então, quem escolhe trabalhar em hospital, quem está ali porque quer, porque escolheu ser da área da saúde e seguir o âmbito hospitalar, tem por obrigação de ter um toque leve na vida do outro. Doutora, seguindo essa linha final da sua fala, os cuidados paliativos, assim como a senhora tem uma pós-graduação acerca do tema, seria dentro até dos pacientes com pós-AVC. Dentre outros temas, nós poderíamos nos estendermos aqui por longos programas, mas eu preciso fazer o intervalo. Gostaria de convidar para tomar um cafezinho nesse intervalo. Dá certo? Dá sim, com certeza. Então, pois nós vamos tomar um cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. Eu não nego café, não. Ótimo. Ela só está negando leite. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho aqui na companhia da minha convidada, a doutora Thalia Reis. Eu já bati mais um papo, já aprendi um pouquinho mais. Agora eu quero lhe agradecer por esse momento e dizer que você será sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, na companhia do meu café aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação. Muitíssimo obrigada, Dr. Leite. Fico à disposição para outras conversas, inclusive sobre cuidados paliativos, que dentro da neurologia é minha paixão casadinha. E acredito que juntos e com a comunicação a gente pode contribuir muito para a promoção em saúde no Cariri. Que bom, sucesso, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Amém, obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia. Mandar um abraço aqui para a Lívia, Lívia da Uninassal. Lívia, olha, Lívia, ela está me devendo aqui uma entrevista, viu? Ela do Marco da Uninassal e me enrola e fica dizendo que vem. Ela está aqui nos bastidores, viu? A produção deveria mostrar para vocês ali que ela fica se escondendo. Quero mandar um abraço também para a Ângela, no Sítio Popouso, Adriana Maria, no Muriti, lá no Crato, João Paulo, no Franciscano,
Ana Lúcia no Mirandão, lá no Crato, Vânia Lopes em Barbalha e Cláudia Souza em Caririaçu, e mostrar para vocês o papelzinho que a produção mandou para mim, que era para mandar nesse papelzinho aqui para ficar bonitinho assim, ó. Ficava organizado, né? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Amanhã eu vou estar de volta, de segunda a sexta-feira, a nível regional, programa Café com Leite. Aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação na rede meio de comunicação com o programa Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Nossa Senhora os abençoe. Tchau, tchau, até lá.